Bom dia, turminha! Vamos para mais uma aula online. Por enquanto não podemos estar juntos, mas estamos aprendendo através, da telinha do celular, do computador, da televisão. Então, vamos aprender hoje um novo conteúdo de geografia, que é as cidades e seus problemas. A gente vem aprendendo que a urbanização, nos centros da cidade, aumentou muito. Vocês viram que antigamente a maioria das pessoas moravam aonde? No campo, na área rural. Mas com a necessidade de ter um emprego melhor, de ter luz em suas casas, telefone, um acesso mais fácil, de se chegar, as pessoas viram a necessidade de virem sair do campo para morar onde? Nas cidades. Mas a gente sabe também que pela população aumentar, no centro da cidade, aconteceram também vários problemas. Trouxeram vários problemas que a gente vê hoje. Superlotação nos ônibus, problema de moradia, moradias construídas em áreas inadequadas, porque as pessoas vêm morar para cá, no centro da cidade, então começam a construir casa perto de barrancos, em lugares próximos à vegetação, em morro, que acaba, quando chove muito, aquele solo fica muito úmido e acaba descendo, acaba nessas pessoas, eles tiram a vegetação para construir suas casas, então acaba colocando em lugares inadequados, perto de rios com redes de esgoto, moradias muito precárias. Então, são problemas que as cidades vêm enfrentando, engarrafamentos. Então, isso foi muito prejudicial também para as grandes cidades. Na nossa cidade, a gente vê também algumas áreas de moradias inadequadas. A gente vê também lugares onde não tem saneamento básico, não tem uma rede de esgoto adequada e muitas pessoas sofrem com isso. Não vemos como nos centros das cidades, como do Rio de Janeiro, São Paulo, ônibus superlotados, mas a tendência vai ser acontecer isso, porque a população só vai crescendo, só vai aumentando. Então hoje a gente vai estudar o capítulo 4 da página 76, até a página 81. Então vamos lá. A grande cidade, pouca infraestrutura. As cidades brasileiras, elas cresceram rapidamente. A gente viu naquele gráfico, vocês viram como que foi crescendo, as cidades, que a população veio vindo morar, se adequar mais nos centros das cidades. Mas só que o investimento público em infraestrutura urbana não acompanhou esse crescimento. Então, isso fez o quê? Com que o centro da cidade não ficasse preparado para essa grande quantidade de população que foi chegando no centro da cidade. Então, financeiramente, não teve como aumentar nesse centro de cidade grande quantidade de ônibus, locais para construir em casa. As pessoas foram construindo aonde estava vendo que tinha um terreno, não olhava como que era a sua volta, se era perigoso, se ali não tinha esgoto, não tinha saneamento básico. As pessoas foram construindo. Então, e a cidade não estava preparada para isso. Então, a infraestrutura urbana corresponde ao conjunto de obras, redes e sistema que permite o funcionamento da cidade. Essa rede, ela varia, são vários tipos de problemas que variam, nas cidades. Então, rede viária, rede de abastecimento de água tratada, gás canalizado que chegam até as casas, rede de coleta e tratamento de esgoto, como eu falei, não tem, tratamento de lixo, de serviço de limpeza pública. Então, é uma quantidade excessiva. As pessoas jogam também os lixos na rua. As pessoas também não... A gente, às vezes,
né, fala tanto desses problemas que vem enfrentando, culpando tanto os nossos políticos, mas nós também temos também um pouco de culpa, porque muitas vezes a gente joga os lixos no rio, a gente joga no solo, a gente também não se preocupa com isso. Então, isso só vai piorando os problemas das cidades. E rede de telecomunicação, entre outros. Além disso, diversos serviços públicos não são acessíveis a todas, aos habitantes da cidade. Uma quantidade tem, tá? Serviços públicos, outra não. E sempre quem é prejudicado são os menos favorecidos, né? As pessoas, né, com uma condição mais precária, as pessoas mais pobres. Esses são sempre os mais desfavorecidos, né, do que vem acontecendo desses problemas. E muitas pessoas não têm acesso à moradia, muitas pessoas moram embaixo de viadutos. Se a gente for nos centros da cidade, como Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, várias pessoas não têm nenhuma casa nas comunidades, moram embaixo mesmo de viaduto com toda a sua família, passando frio, fome. Outra coisa, saneamento básico, não tem uma saúde, vai para os hospitais, passa por problemas, ficam lá nos corredores, filas, esperando serem atendidos. Agora então, com esse problema que está acontecendo, né, do coronavírus, a população menos favorecida, né, as mais pobres, ficam lá dependendo de pessoas para ser atendido. Muitas pessoas acabam morrendo, né, não suportando a espera. Educação também, essas cidades, eu já falei um tempo atrás, a educação não tem para muitos. Nossa escola, você não vê criança que não conseguiu uma vaga nas escolas públicas, mas nessas grandes cidades tem criança que passa um ano sem estudar porque não conseguiu uma vaga nas escolas públicas. Não tem condição de pagar a particular, a criança fica o quê? Sem estudar. Por quê? Essas grandes cidades, ela não tem uma estrutura para suportar a quantidade de crianças para estarem aonde? Nas escolas. E também as atividades culturais, né? A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança tem direito a uma escola, a diversão, a cultura. Isso está lá, mas você sabe que isso não acontece. A criança não tem acesso a um teatro, a um cinema, né? De graça, quem não tem condição de pagar. Não tem direito. E isso é injusto, porque quem mais precisa são esses menos favorecidos e eles não dão essa oportunidade para essas pessoas. Então eles ficam o quê? Restrito. E quem que tem uma condição de renda financeira boa, acaba levando. Aí aqui a gente vai ver, né? Aqui, olha só. Estão vendo? Isso aqui é a comunidade na cidade de Recife, no estado do Pernambuco, em 2016, tá? Vocês podem ver as casas, né, muito precárias. Aqui no meio da rua, isso aqui é esgoto, tá? Passando a céu aberto, e com isso as crianças acabam pisando, ficando doentes, né? Então a gente vê aqui, olha só, uma comunidade carente, uma comunidade pobre, moradia precária, casas às vezes feitas até de madeira, porque não tem condição de fazer com tijolos. Então, essa comunidade, gente, fica aqui, em Pernambuco, no estado na região nordestina, tá? Aqui, em Recife, em Pernambuco, tá? Então, a gente vê que não é só nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, como São Paulo, também outra. E a gente vai ver também outra comunidade carente em São Paulo. No estado de São Paulo, pode ver, casa feita de palafitas, né, uma encostadinha com a outra, toda feita de madeiras, né, chove dentro, a rua, rede de esgoto, não tem um tratamento, não tem um lugar assim asfaltado, muito precário, tá? Então fica aqui, na região sudeste, aqui, em São Paulo, tá? São Paulo, então, que é uma cidade onde se tem mais população, então lá ainda é muito precário mesmo.
Então, a gente vê como que é a dificuldade das pessoas. Agora, moradias em áreas inadequadas. O que é moradias em área inadequada? Em lugares que há desmoramento de terra, deslizamento de terra, lugares que a sua casa é construída perto de córregos com que, Tia Simone? Com esgoto. Então isso tudo provoca o quê? Traz doença para aquelas pessoas que moram ali. Então, olha só, um dos problemas mais graves nas áreas urbanas é a ocupação em áreas inadequadas. Porque a maioria da pessoa menos favorecida, dos mais pobres, eles constroem a casa, né, eles não têm como comprar um lote, aí acaba construindo a sua casa nesses lugares perto de morro, onde há deslizamento de terra, perto desses córregos. Então isso, eles não veem, né, como isso é prejudicial, mas eles querem construir suas casas perto das cidades para favorecer, né, trabalho, para favorecer luz. Então acaba construindo em lugares que não é bom para eles. A gente vê época mesmo de janeiro, que é a época de chuvas, né, forte. Quantas pessoas perdem sua casa, as pessoas morrem com deslizamento de terra? São muitos. Muito mesmo. A gente liga a televisão, é difícil a gente ver, né, nessa época de verão, lugares onde, nessas grandes cidades, que não haja deslizamento de terra. E quem é prejudicado são essas pessoas menos favorecidas. Perde sua família, perde sua casa, perde tudo que constrói. Né? Esse dia mesmo eu estava vendo no repórter, em São Paulo, uma comunidade onde as casas eram feitas todas de paredes de madeira, pegou fogo, as casas todas que estavam perto ali foram destruídas, perderam os seus móveis, perderam tudo que eles construíram a vida toda, porque moradias inadequadas. Alugar ou comprar uma casa nos bairros mais centrais ou mesmo na periferia das grandes cidades representa um custo que é muito alto, muito elevado. As pessoas não têm condição de comprar uma casa, né, em bairros centrais. Então, para a população de baixa renda, eles acabam o quê? Construindo suas casas em lugares inadequados. Por isso, muitas pessoas que não têm condição de arcar com esses custos acabam construindo sua moradia em terrenos mais baratos, com infraestrutura precária mesmo e distante das áreas centrais. E nessas áreas, condições de serviços públicos essenciais, como abastecimento de água tratada, encanada, coleta de tratamento de esgoto, coleta de lixo, pavimentação de vias, iluminação pública, acesso ao transporte público, entre outros, são o quê? Precários. São muito ruins. Muito ruim mesmo. Então as pessoas acabam o quê? Ficando ali, né? Isso traz doenças. Isso traz, né, fome. Porque quem mora nesses lugares, né, tem um emprego também que ganha muito pouco, por isso que mora nesses lugares. Então vai trazendo esses problemas que vai afetando essas populações. E além disso, as pessoas que vivem em áreas inadequadas, a habitação, ficam sujeitas aqui a problemas como deslizamento de terra e inundações. Casas também o quê? Que há enchente, inundações, perde tudo. Então, mas só que as pessoas não pensam nisso. O desejo deles de morarem no centro da cidade é tão grande, perto de várias coisas que podem favorecer, eles pensam mais nisso. Então, às vezes, tem muitos que saíram do campo, saíram de áreas rurais para morar nesses lugares precários. Ou se não, embaixo mesmo de viadutos. Então aqui a gente vê, ó, aqui são casas, né, moradias construídas ao lado do córrego poluído na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2016, olha só, aqui tá o córrego, tá? Um córrego poluído, você pode ver água suja, cheio de lixos, e as pessoas constroem a casa aí. Então, o que vai acontecer isso? Provoca o quê? O que traz para isso? Insetos, né? Animais, né? Como barata, cobra, que você pode ver que tem aqui perto, aqui, ó, uma vegetação, mosquitos, transmissores de dengue, né? Chikungunya. Então isso tudo provoca essas pessoas que moram perto desses lugares. Outro também,
Aqui a gente pode ver, aqui ó, um deslizamento de terra. Isso aqui também na cidade de São Paulo, mas já houve até deslizamento de terra aqui no nosso município, um tempo atrás, né? Houve morte e tudo, mas isso acontece muito, né, nessas grandes cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro. Ó, deslizamento, casa que deslizou, desceu com tudo, a casa com tudo. E muitas vezes, às vezes a família tá dormindo, tá dentro de casa e acaba morrendo porque fica soterrado debaixo dessa terra de deslizamento. Então, a gente vê como a moradia inadequada, né, é muito ruim, mas quem é prejudicado são as pessoas menos favorecidas. Então, na página 78, problemas de transporte público, que é outro problema nessas grandes cidades. Agora, a gente estava vendo mesmo, esse tempo atrás, eles reduziram a quantidade de ônibus, né, por motivo do coronavírus, do Covid-19, e os ônibus superlotados, pessoas ficando esperando, ó, horas e horas ônibus, porque quando vinha superlotado. Então, acabou prejudicando também essas pessoas. Então, a maior parte da população das cidades depende de quê? De transporte público. Nem todos têm carro. Ou se tem carro também, se todos saírem no carro, há o problema também de quê? Congestionamento, engarrafamento. E muitas das pessoas dependem do transporte público para ir para o trabalho. A escola, também fazer compras, mas esse deslocamento nem sempre é muito fácil. Vamos conhecer alguns dos problemas que a população enfrenta ao utilizar o transporte público, ônibus, principalmente, né? Que são nas grandes cidades, nessas grandes cidades mesmo. Qual é? Número reduzido de ônibus. Já tinha antes, agora então com o coronavírus que reduziram, agora parece que está voltando ao normal, mas foi muito prejudicial para as pessoas que estavam ainda trabalhando. Muitos estavam em casa, mas muitos nessas grandes cidades trabalhavam. Então, ó, número reduzido de ônibus e de trens, outro transporte público, trem, em circulação para atender ao grande número de passageiros nos horários de pico. Ônibus, trens e metrôs circulam lotados. Horário de pico é a hora que a pessoa sai de manhã para ir trabalhar e quando volta do trabalho, que é o horário onde tem mais pessoas. Então, era para eles fazerem o quê? Aumentar essa quantidade de transporte público, mas isso não acontece, né? Nessas grandes cidades tem ônibus, tem metrô, tem trem, mas não consegue um número para todas essas pessoas andarem. Outro problema, falta de linhas de ônibus. Nem todos os lugares têm ônibus, de trem, de metrôs que interligam os mais diversos locais da cidade. Então, se tivesse também mais linha, não ficava aquela pessoa aglomerada só em uma linha só. Pessoas iam para a sua linha, mas às vezes as pessoas têm que ir naquela linha onde já tem gente que mora naquele lugar e descer em um local para pegar outro ônibus para ir em lugar. Uma coisa que poderia ter uma linha que levasse a pessoa para aquele lugar direto. Preço elevado das passagens de transporte público na maior parte das cidades. O preço das passagens são caros, né? Deles ajudar a facilitar as pessoas com preço que seja cabível ao bolso da população, mas coloca o preço alto para piorar ainda. Outro problema, congestionamento nas principais ruas e avenidas das cidades devido ao grande excesso de veículos que contribui para a demora da circulação de ônibus e aumentando o tempo de viagem. Então, há muito congestionamento e engarrafamento no horário de pico mesmo. Esse horário de 5 até 7 da noite, essa grande cidade é congestionamento enorme. Então, isso também faz com que os ônibus demoram a chegar ao seu lugar, ao seu destino. Então, um desses problemas. Então, fica tudo atrasado e pessoas ficam no ponto esperando. Então, um congestionamento também é um dos problemas dessas grandes cidades. Aqui eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, ônibus super lotado, pessoas esperando, estão vendo aqui? Olha só, um desses grandes problemas. Aqui a gente pode ver, né? O ônibus já lotado, pessoas entrando. Você imagina agora a pessoa, né? Essa pandemia de coronavírus, pessoas assim, toda aglomerada. Isso gera o quê? Para as pessoas pegarem, né, doenças. Então, no lugar de ajudar, às vezes piora.
Outro também aqui, ó, congestionamento. Olha só, os centros das grandes cidades, tudo parado, tudo engarrafado. Então a pessoa, às vezes, de levar meia hora para chegar em casa, leva 2, 3 horas, porque fica parado em congestionamento. Então é um dos problemas das grandes cidades, né, das áreas urbanas. Então aqui na página 79 a gente pode ver também um ônibus, mostrando que um ônibus convencional, ele cabe quantas pessoas? Ele pode transportar até 70 pessoas ao mesmo tempo. Já um carro convencional, ele só transporta o quê? 5 pessoas. Aqui é pra gente conscientizar como as pessoas andando mais de ônibus nesses centros da cidade, nessas grandes cidades que há muito congestionamento. É melhor as pessoas andarem no ônibus do que no carro, porque vai melhorar para que não haja o quê? Congestionamento, engarrafamento, tá bom? Então, ó. Então, a gente também, é bom a gente se conscientizar, né, sobre essas grandes cidades, a gente pensar também, se tem necessidade a gente de um lugar ir de ônibus, a gente pode também, não só ir de ônibus, mas a gente pode também ir de bicicleta, né, a pé, mas às vezes a gente quer, né, que vá de carro. Então a pessoa às vezes mora perto, né, no centro dessas grandes cidades, São Paulo, Rio, mora tão perto do centro da cidade e querem ir de carro, havendo esse congestionamento. Aí fica todo mundo nervoso, acaba havendo também violência nos trânsitos, tá? E a gente vê nessa foto aqui também, né, manifestantes reivindicando melhorias de segurança pública nas condições do trânsito e reinício das obras de um centro para as pessoas com deficiência física no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? No nosso estado. Aqui pessoas reivindicando, querendo que haja segurança pública, porque a gente vê que nessas grandes cidades a segurança é precária, né? É violência, é roubo, é assassinato, o tempo todo acontecendo nessas grandes cidades. A gente pode ver nos repórteres como acontece, né? E aqui as pessoas reivindicando para também acesso também, né, para as pessoas com deficiência, que agora está tendo ônibus que ajuda, facilita, né, as pessoas com deficiência. Mas você imagina um ônibus super lotado. Você imagina aquele ônibus, ó, onde a pessoa não pode nem levantar um pezinho, senão fica sem lugar para colocar. Você imagina, vai caber um cadeirante lá dentro? Não, vão sair, vão largar o cadeirante lá no ponto. Então, eles reivindicando por esse direito dos deficientes. Tá? Então, na página 80 a gente vai falar sobre a acessibilidade de ir e vir. O que é acessibilidade? Significa o que acessibilidade? Acessibilidade é o que? Significa dar às pessoas com deficiência a mobilidade reduzida, as condições necessárias para que elas tenham o que? Acesso aos mesmos locais, que eles tenham acesso de ir e vir. Então, que eles não precisam só ficar dependendo de um carro para levar, mas que eles tenham um transporte coletivo que possa levar essas pessoas, que eles tenham acesso a andar na rua, onde tem rampa, se eles querem ir em lugares públicos, que tenha um acesso, se quer atravessar, um cego, ele quer atravessar aquela rodovia, que aquilo ali tenha também, né, um acesso, um semáforo para também os cegos, que quando eles chegarem perto, vocês vão ver mesmo aqui no livro de vocês da página 81 tem, eles vão tocar ali e vai falar, tá liberado para os pedestres. Então ele vai atravessar sem ter medo, mas nem em muitos lugares tem. No nosso município não tem esse equipamento que facilita os cegos, não tem, né? Muito mal, às vezes, uma rampa para os cadeirantes. Então isso dificulta muito as pessoas. Então todas as pessoas têm direito de ir e vir. Não é só as pessoas que não têm deficiência. Quem tem deficiência, ele tem
tanto o surdo quanto o cego, o surdo e mudo, cego, o cadeirante. Ele tem direito de vir como eu e você, né, que não temos nenhuma deficiência física, de ir e vir. Mas isso eles precisam o quê? Que, né, o governo público, eles se sensibilizam com eles, colocando equipamentos que auxiliam na travessia deles, para eles terem o direito de atravessar uma rua, de ir para um lugar público, que não tenha escada, mas tem uma rampa que tem um acesso bom para eles irem. Tá bom? Por isso, quando o assunto é transporte público, é preciso saber que os veículos, vias, sinalização devem ser adaptados a fim de permitir que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida se desloquem de um lado para o outro com segurança e autonomia, que não precisam ficar dependendo de ninguém. Eles podem andar e vir para o lugar que eles quiserem com bastante autonomia, mas depende que haja serviço público, que os governantes pensam com esse olhar para essas pessoas. Então aqui a gente pode ver, né, ônibus adaptados para os cadeirantes. Olha, esse ônibus adaptado para o acesso de cadeirantes na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, tá? Mas que tenha muitos e que param, que os ônibus não sejam tão lotados para essas pessoas andarem. Aqui o ônibus deve haver um local reservado para cadeirantes com cinto de segurança adaptado. Na foto, cadeirante do interior do ônibus na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, em 2016, Rio de Janeiro, 2016. Já aqui embaixo é o quê? Estão vendo aqui embaixo? Isso aqui é o quê? É a existência de alguns equipamentos como elevadores e rampas nas estações de trem, metrô, como eu já falei. Eles precisam de ir e voltar, mas eles precisam de quê? De rampa, de esses prédios, de elevadores, nos terminais rodoviários, nos aeroportos. Garante o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, nas fotos, o elevador e a rampa em estação do metrô na cidade de São Paulo. Tá? No estado de São Paulo, em 2016, essa foto, olha. Então, a senhorinha andando na rampa, ela que com dificuldade de andar, tá, até com andador. Ou temos também aqui do outro lado, elevador. Esse elevador também, para a pessoa que é cega, tem que ter quando apertar no botãozinho que fala para onde que você ir, para indicar o botão para ele apertar certo. Né? Então, as pessoas têm que pensar nisso. Aí aqui tem um símbolo, ó, um símbolo que significa, quando tem esse símbolo internacional de acesso, é um símbolo sobre o deficiente, tá? Quando tem esse símbolo, indica que é um deficiente, que o lugar é determinado deficiente. Às vezes você vai estacionar. Vocês já viram quando vai estacionar em Rio Bonito, em alguns lugares tem esse símbolo aqui, quer dizer que a pessoa que não tem deficiência de andar, ela não pode estacionar o carro ali, é lugar para deficiente. Mas às vezes tem pessoa que não, ó, vai lá, coloca, dá uma despertinha, ó, mete o pé para dizer que indicar quem tá aqui tá com deficiência, mas às vezes não tem deficiência nenhuma, ok? Aí, eu trouxe para vocês algumas imagens de equipamentos, né, usados para as pessoas com deficiência. Esse aqui é um anel, olha. É um anel para a pessoa fazer a leitura. Esse anel, a pessoa bota o anel, vai com o dedinho. Esse anel vai fazendo a leitura para a pessoa que é cega, entendeu? Ela vai soletrando, vai lendo, como se eu tivesse aqui, ó, eu lendo. Tô com o meu anel, o anel tá falando, ó, na página anterior, você viu o exemplo, ele faz a leitura, tá? Aqui, ó, no semáforo, tá? É um som que indica que o cego ele pode atravessar, que não tem carro, que o semáforo está vermelho para os carros, então ele pode atravessar. Aqui também um banco de carro em forma de cadeira de roda, ele sai do carro de forma bem fácil. E esse aqui é o sensor, para quando a pessoa vai chegando perto do semáforo, ele aperta ali o pininho para indicar aquele cerco, aí vai indicar, pode atravessar ou não pode,
tá? Como a gente já viu também do outro, do sonzinho aí. Então, é isso que a gente aprendeu hoje, sobre a cidade e seus problemas. Muitos querem morar no centro da cidade, mas não ficam com o olhar atento aos problemas que vêm acontecendo no centro da cidade. Tá bom? Então, por hoje a gente fica aqui, façam as atividades, ó. Beijão, ó. Ficam com Deus, se cuidam e não esqueçam de mandar as fotos das atividades. Beijão.